A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente continua Juízes 16, 17, 18. Amém? Vamos orar? Senhor, Deus meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra. Senhor, te pedimos que nos dê acesso à Tua sabedoria, Senhor, para que a gente venha guardar os nossos corações, Senhor. Tudo que é certo, Pai, e aprender com tudo aquilo que é errado, para que a gente não repita os erros, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Pessoal, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Bom, hoje a gente vai continuar com Sansão, né? Aqui no texto aqui no capítulo 16 é a decadência de Sansão, né? O final da sua vida aí. Mas antes eu queria fazer um adendo aí, que era completando, né, aquilo que eu comecei a falar ontem sobre Jesus ser nazireu, tá? A Bíblia não fala diretamente que Jesus era nazireu, tá? Isso é uma tese teológica devido a alguns comportamentos e ocasiões, né, que fizeram essa ligação colocando Jesus como nazireu, mas apenas uma tese teológica, tá? A Bíblia diretamente não fala que ele era nazireu, diferente de Sansão, né, que o próprio anjo fala que ele seria assim. Então, vamos falar sobre a decadência de Sansão aqui. Sansão, depois de cometer vários erros, vários pecados aí no seu rolê, na sua caminhada, eu queria começar aqui pelo versículo 23, que diz assim: os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus, Dagom, para se alegrar. Diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo: nosso Deus entregou nas nossas mãos, o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: mandem vir Sansão para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere e ele os divertia, quando fizeram ficar em pé entre as colunas. Então aqui, Sansão, lá no de ontem, no devocional de ontem, a gente viu que Sansão se casou com uma mulher que depois foi tirada dele, voltou para a casa do seu pai. Depois essa mulher foi morta junto com seu pai, foi queimada, né? E aqui, quando Sansão ele desce para Gaza, né, Sansão comete mais uma falha, que é ali se relacionar com uma prostituta. Passado disso, Sansão conhece Dalila, né, e se relaciona com ela. Mas o que nos pega muito, que às vezes parece até uma história de filme, né, porque fala: Sansão, você é bobo, né? Dalila já demonstra que quer enganar ele já desde o princípio, né? No começo ela já fala pra ele: me conta qual a sua força. Ela já nem pede para levar no Mac antes, ela já vem querendo uma informação crucial, né? Me fala qual que é a sua força, aí ele vai começando a enrolar ela, até que num dia ela embebeda ele, né? Oferece ali bebida forte, que também não era pra ele ter tomado, e ele acaba dormindo no colo dela. Não tá aqui também, é tese teológica. A bebida é tese teológica, não tá aqui também. Não, essa eu assumo, não tá aqui mesmo. Mas, como a tese é porque, como ele já vinha cometendo vários erros ao longo, o pessoal, na história foi meio que juntando as informações e acabou, né, colocando sobre isso. Mas aqui só fala que ele acaba dormindo no colo dela, né? E dormindo no colo dela, ela vai, corta as tranças dele, né? Como ele era nazireu, ele tinha um cabelo muito grande, não podia ser cortado, então provavelmente ele trançava ali, que era para dar uma encurtada, sei lá. Né? Ela vai, corta as tranças dele. Quando ele se levanta, aqui vai dizer que ele não tinha percebido que o Espírito do Senhor já havia deixado ele, né? Então, apesar, né, até estava comentando com a Bruna aqui, apesar de todas as suas falhas, né, ali o Espírito do Senhor ainda estava com ele, né, porque ele ainda não tinha completado o ciclo do voto. E quando é cortado, o seu cabelo completa o ciclo do voto, ele quebrou todas as regras do voto do nazireado. E aí, quebrando todas as regras, acabou
o voto, né? Tem até uma passagem que fala isso sobre o voto do tolo, né? Que é quando a gente faz um voto sabendo que a gente não vai conseguir cumprir. No caso de Sansão, ele não teve escolha, né? Foi votado por ele. Mas quando Sansão ele entrega para Dalila o seu segredo, automaticamente os filisteus vão convencer Dalila, pagando para ela um preço ali, para ela poder entregar para eles. Feito isso, eles prendem Sansão. Fala, agora, né, ele não tem mais força, a gente prende ele, era um homem comum, né? Talvez fosse um pouco mais fortinho do que a maioria, ou talvez não. Né? Às vezes, sabe o que me remete muito à história de Sansão? O Obelisque e o Asterisque, sabe? Do desenho lá, os dois... Não conheço. Os dois vikingzinhos lá, eles não tinham força, eles tomavam uma poção secreta lá que eles ficavam fortes. Muito me remete à história de Sansão isso. Porque eles eram homens comuns, mas eles tinham um segredo ali que ninguém sabia, que era o que deixava eles fortes. E lendo aqui me lembrou isso, me remeteu isso, o Asterisks e o Obelisques. Só que quando o Sansão ele é colocado ali para divertir o povo, ele já ciente de que ele já não tinha mais o Espírito do Senhor com ele, ele tem uma conversa com Deus, ele tem ali um retorno triunfal, né? Que ele olha e ele fala, Deus, né? Basicamente, eu sei que eu errei, mas me permita uma última vez, né? Fazer vingança para os meus inimigos, para aqueles que furaram meus olhos. E o Senhor assim permite, porque aqui mesmo vai dizer que depois dele ter cortado, da Dalila ter cortado as tranças dele, o cabelo dele já estava voltando a crescer. Né? Então talvez aqui fosse um período mais longo, mas automaticamente o Senhor, ouvindo a intenção dele, que ainda era se vingar dos inimigos, que era o inimigo de Israel, permite que ele abrace as colunas do templo de Dagon e ele, sentindo que o Espírito do Senhor se apossou dele, ele puxa, né? Porque ele sabia que na boa intenção o Senhor ia escutar ele, no arrependimento dele, né? Então talvez ali na sua consciência ele vai ter o entendimento de falar assim, eu me arrependi e voltei aos caminhos do Senhor, né? Aqui não fala que ele pensou dessa forma, né? Mas conhecedor, provavelmente, ele vai entender que aquele que se arrepende é recebido de volta, né? Então ele se arrependendo, o Senhor ele o recebe de volta e ele permite que ele tenha força de novo, que é onde ele quebra as colunas do templo, né? E quebrando as colunas do templo, ele mata mais filisteus do que ele matou em toda a sua vida. Mas infelizmente ele acaba morrendo junto. E ali ele fica ali como lenda, como história, porque ele matou mais de 3.000. Aqui a minha tradução diz que ele matou mais de 3.000 entre homens e mulheres que estavam se divertindo no templo de Dagon. Então, o que a gente entende aqui que a desobediência leva à morte, literalmente. E a gente está vendo isso em Juízes o tempo todo, né? Que a desobediência, né? A gente falou de alguns outros juízes lá atrás, mas até agora o que eu vi que mais teve sucesso foi o Otiniel, se eu não me engano, que foi o que teve 80 anos de paz em Israel. Foi Otiniel? Otoniel? Gideão também tem seus vacilos. Foi um dos primeiros. Eude, desculpa, Otiniel foi o primeiro. Eude foi o que teve paz em Israel durante 80 anos aqui, ó, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Foi o que mais teve sucesso dos juízes, porque daqui para frente a gente vê que desobediência traz a morte, desobediência traz a morte. E a gente tem que trazer isso para os dias de hoje, né? Só que nos dias de hoje a desobediência não nos leva à morte carnal, mas nos leva à morte espiritual. Eu até falei sobre isso, que um peixe fora d'água, ele morre, né? Uma planta fora da terra, ela morre. E nós, fora de Deus, nós morremos. Só que hoje nós morremos espiritualmente, né? O pecado, o salário do pecado é a morte, mas a morte espiritual. Porque quando a gente sai de Deus, automaticamente a gente vem se enfraquecer e vem morrer, né? Então, se esforce, seja obediente,
né? E não saia dos caminhos do Senhor em hipótese nenhuma. Se errou, se arrependa e volte, porque ainda dá tempo. Quer acrescentar alguma coisa aqui? Só a misericórdia do Senhor, né? Desde o começo, desde lá do Egito, né? A misericórdia do Senhor é muito grande, porque mesmo ali no pior momento, né, de Sansão, o Senhor deu vitória. Sim. E até aqui, um dos últimos aqui, antes de começar a falar dessas histórias mais profundas, né, fala que os amonitas oprimiam Israel, né? E aqui Deus ele fala assim, vão e clamem aos deuses que vocês escolheram. Sim. Que eles os livrem neste momento de angústia. Mas os israelitas suplicaram ao Senhor. Sim, pecamos, castiga-nos como te parecer melhor, mas livra-nos hoje de nossos inimigos. Então, o Senhor aqui, mais uma vez, ele falou, não, vai lá, fala com Deus, com seus deuses, eu não vou livrar vocês. Mas a misericórdia dele, o amor dele é tão grande que no final das contas ele teve compaixão, né? E é assim o tempo todo, né? Deus ele tem compaixão, por mais que infelizmente caímos não é certo, né? Mas acontece de cair no mesmo erro. E aqui era o mesmo erro, né? Eram os ídolos. Passava alguns anos ídolos, passava alguns anos ídolos. Erros. Então, o que eu quero te dizer é que não tá perdido, né? Deus ele é justiça. E tudo tem um fim. Então aproveite enquanto você pode de se arrepender verdadeiramente. De se arrepender verdadeiramente e não cair no mesmo erro de novo. Mas não deixe o inimigo da sua alma te culpar a ponto de você não conseguir pedir desculpas a Deus, de você se arrepender e voltar para os caminhos. Porque isso acontece, né? A gente se culpa tanto que a gente vai se afastando de Deus. Então não deixe isso acontecer, peça perdão verdadeiramente, não caia no mesmo erro, porque Deus ele é misericordioso e ele vai te perdoar. Eu até ouvi um testemunho, domingo ouvi um testemunho, Bruna, de uma pessoa que está firme, está indo para a igreja, retornou para o Senhor há pouco tempo, está indo para a igreja, está firme, frequenta muitas células, né? E no trabalho aconteceu um acidente, ela sofreu um acidente no trabalho e durante esse acidente ela soltou um palavrão. E aí passou e tal, só que ela falou que ela ficou moída por dentro. Essa pessoa falou que ficou moída por dentro e estava sentindo vontade de nem retornar mais. Até que ela chegou na casa da sua mãe e a sua mãe a confortou, falando para ela, né, se você se arrependeu, o Senhor perdoa e tal. Mas olha que engraçado. Uma única acusação do inimigo pode desmoronar toda uma jornada, né? Um único vacilo do inimigo das nossas almas desmorona toda uma jornada, né? E aqui em Juízes a gente está vendo isso, né? As desobediências, alguns vacilos que desmorona toda a jornada. Sim. Né? Vamos orar? Sim. Senhor, Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez, Senhor, poder estar meditando na Tua palavra, te pedimos, Senhor, que nos ajude, Senhor, a andar nos Teus caminhos todos os dias das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Tchau.